Olá galera, tudo bem? Eu me chamo Ivanildo, sou estudante de graduação da Universidade Cruzeiro do Sul e vim falar um pouco sobre o meu curso de letras, português e japonês. Eu vou falar um pouquinho do que eu já estudei, eu estou indo para o quarto semestre, então eu já estudei 3 semestres na Cruzeiro do Sul, e falar um pouquinho das disciplinas e como foi. Então começando, eu estou aqui com a grade aberta, eu vou explicar um pouquinho. O curso é dividido em 8 semestres, é o primeiro na modalidade EAD, é uma licenciatura em português e japonês, é o primeiro do país, tanto EAD como de uma universidade privada. Sobre o corpo de professores, vou falar especificamente de japonês. Como o Cruzeiro do Sul tem também outras licenciaturas em letras, como espanhol e inglês, então muitos professores do português foram aproveitados aqui também. Sobre os professores de japonês, é um corpo docente que, se não me engano, são de 6 a 7 professores. Vamos lá, o curso tem duração de 8 semestres, então seriam 4 anos. E por semestre, basicamente, você tem 5 disciplinas, né? Então vamos falar assim sobre as matérias do primeiro semestre, segundo e terceiro, as quais eu já tive essas matérias. No primeiro semestre, eu não tive nenhuma matéria de japonês. Foram todos de português e algumas coisas tipo uma coisa como sociologia, projeto integrador de competência, né? Então tive diversidade étnico-cultural, que seria matéria de sociologia, língua portuguesa, estudos gramaticais, linguística, prática de leitura e escrita, teoria literária, prosa, projeto integrador de competências. Dessas 3 matérias, ainda falta eu cursar linguística e teoria literária, e estudos gramaticais, língua portuguesa e estudos gramaticais. Ainda falta para mim cursar. Não cursei porque eu entrei em maio e eu puxei agora a prática de leitura e escrita, no qual eu já fiz também. No segundo semestre eu tive língua portuguesa, fonética e fonologia, né? Onde você aprende sobre o aparelho fonador, como são produzidos os sons, o alfabeto fonético internacional, né? Então, também tive Libras, né? Língua brasileira de sinais, teoria literária poética, projeto integrador de competências em letras 1, plano de acompanhamento de carreira em letras 1, língua portuguesa, sintaxe. Foram isso as matérias que eu tive. Fui aprovado em todas e tive uma média boa. E também tive a primeira matéria de língua japonesa, que era língua japonesa contextualização no segundo semestre. E falar um pouquinho sobre essa matéria. Essa matéria tem o intuito de falar um pouco mais sobre o contexto da língua japonesa, como ela surgiu, a região onde ela se encontra, ensinar o hiragana, né? Também eu aprendi, tive um breve contato com o katakana. Eu explico um pouco de forma resumida como funciona a língua japonesa, né? Não, que a língua japonesa, a gramática é sujeito, objeto, verbo. Não, é sujeito, objeto, verbo. Não é igual o português que é sujeito, verbo e objeto, né? É uma matéria mais de contextualização para explicar a língua japonesa, né? E também um pouco da cultura. No terceiro semestre, que foi semestre passado, eu tive língua portuguesa, morfologia, literatura brasileira poética, literatura portuguesa poética, psicologia da educação, língua japonesa inicial, produção oral em língua japonesa inicial, projeto entregador de competências em letras e plano de acompanhamento em carreira em letras 2. Então são matérias também que estão matérias pedagógicas, matérias de português e literatura, né? Como todo mundo sabe, sobre língua japonesa. Essa língua japonesa inicial já mais um pouquinho mais avançado. Ela já começa a falar sobre os katakanas e apresenta alguns kanjis pra gente, né? Ela tem uma duração de 80 horas, contextualização também tem 80 horas, né? E além de ter 80 horas, ela apresenta mais um pouquinho do contexto, né, da língua japonesa, situações do dia a dia, né? E ela também teve produção oral em língua japonesa. O que seria essa produção oral em língua japonesa? Ela tem uma duração de 20 horas, onde você marca um dia e conversa com um pequeno grupo e conversa com os professores em japonês. É lógico, se você tiver dificuldades, os professores vão ajudar com alguma palavra, vão te orientar, mas eles incentivam que você fale a língua japonesa. Já que você está fazendo um curso que você visa se tornar professor de língua japonesa, então você tem que saber ensinar tanto a gramática como também a falar, né? Então é uma matéria muito interessante, assim. Eu participei de 2 produções orais, então
2 horários que teve, eu participei um com pouca gente, onde você acaba falando mais, e também um horário com muita gente, que você fala muito pouco e é um pouco assustador, porque você fica um pouco com vergonha e tudo mais. Recomendo fazer com pouca gente, que você vai falando mais com calma, né? Vai falando, é algo interessante. Sobre esse quarto semestre que eu vou ter agora. Eu já tive a matéria de didática e puxei prática de leitura e escrita do primeiro semestre, que eu não tinha cursado. Didática foi uma matéria pedagógica, muito bom, ensino fundamentos do ensino, né? Eu ainda está previsto para esse semestre literatura portuguesa prosa, literatura brasileira prosa, língua japonesa básico, produção oral em língua japonesa básico, metodologia do ensino de língua portuguesa fundamentos, projeto integrador de competências em letras 3, plano de acompanhamento em carreira em letras 3. Então essas as matérias que eu vou ter nesse semestre. Eu ainda só tive didática, então ainda não tenho uma opinião formada. Logo mais, quando passar esse semestre, eu vou fazer um apanhadão sobre isso. E agora também vamos falar o quinto e o sexto semestre, que está previsto para o ano que vem. Ano que vem eu vou estar previsto para mim ter legislação de educação básica e políticas educacionais, prática de ensino em língua portuguesa nos anos finais do ensino fundamental, metodologia de ensino de língua portuguesa, práticas, estágio curricular supervisionado em língua portuguesa nos anos finais do ensino fundamental, língua japonesa intermediário, produção oral em língua japonesa intermediário, projeto de iniciação à docência em língua portuguesa nos anos finais do ensino fundamental, projeto integrador de competências em letras 4, plano de acompanhamento e carreiras em letra 4. Então aqui já vai ter umas matérias pedagógicas e também vai ter o famoso estágio, onde eu vou ter que dar aula. O estágio tem duração de 100 horas e também vou ter língua japonesa intermediário e a sua produção oral, né? Então essa é uma matéria que está prevista para o ano que vem, para o primeiro semestre do ano que vem. No sexto semestre está previsto educação inclusiva, né? Língua portuguesa estilística e estudos semânticos, prática de ensino de língua portuguesa no ensino médio, literatura africana em língua portuguesa, estágio curricular supervisionado em língua portuguesa no ensino médio, metodologia do ensino de língua japonesa, fundamentos, projeto integrador de competências em letra 5, plano de acompanhamento em carreiras em letra 5, língua japonesa independente, produção oral em língua japonesa independente e projeto de iniciação à docência em língua portuguesa no ensino médio. Então eu já vou ter uma matéria especificamente do japonês, sobre o português. Eu vou ter os estágios no ensino médio, né, de português. Também vou estudar um pouco de estilística e semântica, né, que aqui na Cruzeiro é junto, em outras faculdades são separadas essa matéria. E sobre literatura portuguesa, africana em língua portuguesa, é algo que eu achei muito interessante, espero ter muito proveito nessa matéria. Sobre língua japonesa, aqui é língua japonesa independente e a produção oral em língua japonesa independente. Não colocaram avançado, mas é independente, achei um nome interessante, né? Essa nomenclatura, contextualização, inicial, básico, intermediário e independente, essas 5 eu achei muito interessante. Seria então língua japonesa 1, 2, 3, 4, 5, né? Como na USP ou na UFPR, né? Seria essa nomenclatura, mas aqui eles utilizaram isto, que eu achei mais interessante. É padrão da Cruzeiro. E a matéria que eu mais achei interessante no sexto semestre vai ser metodologia do ensino de língua japonesa, fundamentos. Então a gente vai aprender um pouco dos fundamentos. Como tivemos no português, no quarto semestre, né, que é prática do ensino, metodologia do ensino de língua portuguesa, fundamentos, né, vamos ter também no japonês. E no sétimo semestre eu vou começar logo com essas 2 matérias interessantes. Metodologia do ensino de língua japonesa prática, prática de ensino de língua japonesa nos anos finais do ensino fundamental, estágio curricular supervisionado em língua japonesa nos anos finais do ensino fundamental. Essas são as matérias de pedagógicas do japonês. Bom, como aluno da Cruzeiro, e é uma preocupação do grupo em geral, da minha turma, a gente não sabe como será esses estágios, visto que no Brasil temos poucas escolas que oferecem curso de japonês, né? E o MEC exige que seja feito em escola pública ou particular, mas não um curso de idioma, como o Wizard, tem que ser em escola mesmo, sabe? Então, vamos ter que ver isso mais pra frente, né? Outra matéria também interessante é literatura japonesa, contextualização. É uma matéria de 40 horas, uma matéria introdutória, que eu
quero conhecer muito. E também vamos ter literatura japonesa clássica, né? Projeto de iniciação à docência em língua japonesa nos anos finais do ensino fundamental. Literatura infanto-juvenil. E projeto integrador de competências em letras 6. Plano de acompanhamento em carreira em letras 6. Esse semestre já é um pouco mais focado no japonês, né? Então vemos que a maioria do componente curricular é voltado para o japonês, literatura e também para o ensino de japonês. No oitavo e último semestre é um pouquinho mais curto. O curso também não tem TCC, então não se preocupe, só se preocupe em fazer os estágios, né? Não tem TCC, então é algo que nos abençoa muito, né? Então vamos ter língua portuguesa, linguística textual, teorias do discurso, prática de ensino de língua japonesa no ensino médio, estágio curricular supervisionado em língua japonesa no ensino médio, projeto integrador transdisciplinar em letras, literatura japonesa contemporânea e projeto de iniciação à docência em língua japonesa no ensino médio. Então essas são as matérias que tem a Cruzeiro do Sul oferece, né? Sobre matérias optativas, não temos matérias optativas, é um currículo fechadinho, né? É esse currículo aqui que eu apresentei para vocês. Eu estou muito empolgado, vamos ver como que vai ser. E eu vou também fazer um breve comentário sobre como que é a minha turma. A minha turma, ela vamos ter umas coisinhas, eu vou pegar aqui minhas anotações e vou ler para vocês. Vamos lá. Sobre os tipos de alunos. Temos 3 tipos de alunos. Temos as pessoas que já sabem japonês, que já estudam há muitos anos, e até pessoas que já dão aula e querem fazer a graduação para conseguir o diploma. Tem pessoas que não sabem nada, que é o meu caso, que querem aprender a língua e também querem poder ensinar. E temos as pessoas até que moram no Japão e estão fazendo faculdade para ter uma graduação, né? Eu acho muito interessante isso. O curso, como tem pessoas que já são muito avançados e temos pessoas que são iniciantes, então temos que fazer um certo nivelamento, os professores, para não dar uma disparidade muito grande. É muito complicado, então às vezes você se sente um pouco acuado, com vergonha, mas a turma ali está ali para ajudar, eles ajudam muito, se você precisar, eles dão dicas, tem até pessoas até que se oferecem para dar aula, ou de forma gratuita, outros até pagam, mas é só questão de você aproveitar as suas oportunidades, né? Então, também uma opinião minha sobre o curso, é um curso novo, muito bom, né? Estamos ainda andando, aprendendo junto, né, como que vai ser esse curso. Por ser a primeira turma, tem um pouco de preocupação, porque não sabemos como vai ser. Talvez a gente vai passar pelo ENAD para avaliar o curso. Temos nossas dúvidas também sobre o estágio em língua japonesa, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Algo que nos preocupa bastante, mas com o tempo a gente vai resolvendo, vamos aprendendo. Até lá, vamos focar em aprender a língua japonesa, né? Sobre iniciação científica. É algo que muitos alunos pedem, inclusive eu gostaria de ter algum projeto de iniciação científica no curso. E sobre intercâmbio e essas coisas, eu não posso opinar. Eu já entrei em contato com a embaixada, a gente pode tentar a bolsa do MEC para língua e cultura japonesa. É só você enfrentar a burocracia, né? Se inscrever, me enfiar a cara e meter lá para saber. Então, se você tem os requisitos, tá na Cruzeiro do Sul, então pode tentar, à vontade. É uma porta que te abre. E é isso. Agradeço por ter assistido o vídeo. Desculpa pelo vídeo longo. E se você gostou, curta, comenta, compartilhe. Eu espero vir de novo aqui falar para vocês mais sobre esse curso. Agradeço a atenção. E desculpa qualquer coisa. E estamos aqui para falar sobre japonês. Agradeço a atenção. Até mais. Tchau.